Abra comigo em Êxodo 19. 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Até aqui. Olha para mim, irmãos. Vós me sereis um reino de sacerdotes. Presta atenção, olha para minha mão. Olha para minha mão. O propósito mais alto de Deus para o ser humano, é esse reino de sacerdotes. Você passa na sua vida cristã, você passa por 4 fases. Você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar em você, você está salvo. Segunda fase, você foi batizado no Espírito Santo. O batismo é um enchimento muito especial do Espírito. É uma experiência única, da mesma sorte que foi a experiência do novo nascimento. O novo nascimento está explicado pelo Senhor Jesus em João capítulo 2. A água foi transformada em vinho. Isso é o novo nascimento. Em um momento, nesse instante, era água. No instante seguinte, era vinho. O novo nascimento é exatamente isso. É uma transformação profunda que você nunca vai esquecer. Se você esqueceu, é porque você não converteu. Você aprendeu a ser crente. Muita gente aprendeu a ser crente. Mas, eu me lembro, irmão, foi numa igreja batista aqui em Goiânia. Isso foi em 1955. A maioria que gente nem era nascida. Quando eu me converti. Irmãos, aquele dia, aquele momento que eu levantei minha mão, depois vim aqui à frente, lá na igreja, eu nunca mais esqueci. Então, primeiro momento, água e vinho. Você nasceu de novo, você está salvo. Segundo momento, é o batismo no Espírito Santo. É uma experiência extraordinária que você tem que buscar até que você seja batizado. O pastor Júnior ministrou aqui uma palavra sobre isso, sobre o batismo no Espírito Santo. Pegue a palavra dele, tem aí disponível, pega a palavra dele, ouça de novo. É uma segunda experiência. Você já está salvo, mas agora você precisa de uma força de Deus. Você precisa de uma coragem diferente. Você precisa ter, sabe, algo novo que vai conduzir você daí para frente, na sua vida cristã. E se você ainda não foi batizado, você precisa ser batizado. Mas essa é a segunda etapa. A terceira etapa é o galardão. Vocês ofertaram aqui agora. Vocês estão aqui. A presença de vocês é que traz a unção. A unção vem de lá para cá. E vai também um pouquinho daqui para lá. Então é uma soma de unção, ou de unções. Por isso há manifestações gloriosas em todo encontro profético, como aconteceu nesse. Então, irmãos, o galardão é quando você oferta alguma coisa, quando você prega o Evangelho,
Você dá o dízimo, aqui nós não recebemos dízimo, já falamos. O dízimo você dá lá na sua igreja. Mas o galardão é tudo que você faz. O Senhor fala que até um copo d'água gera galardão, né? Então, Ele quer repartir conosco tudo que Ele tem. Ele quer repartir conosco. Ele falou para o filho mais velho da parábola, tudo que é meu é teu. Ele quer repartir. E Ele é bastante rico. Temos que entender esse princípio, irmãos. Salvação, que é novo nascimento. Segundo lugar, você tem o batismo. Terceiro lugar, o galardão. E quarto lugar, é isso aqui. Um reino de sacerdotes. É a herança. É a herança. Só herda aquele que, porque a salvação é gratuita. O novo nascimento, você foi salvo, pronto. Naquela noite você levantou a mão, Deus veio e mudou sua vida. O batismo no Espírito Santo, você tem que buscar. Eu não vou pregar sobre isso aqui agora, mas você tem que buscar. Mas você buscando, irmãos, aqui em Lucas o Senhor fala, olha, alguém vai me pedir se alguém te pedir um peixe, o que você dá para ele? Outra coisa? Você dá um peixe. Né? Se alguém, você dá para ele uma cobra, não, você dá o Espírito Santo. O Pai, Ele está ansioso para te conceder o Espírito Santo. Numa porção tão grande, que você fala assim, Senhor, chega, basta. Eu estava na Somália 4 anos atrás, irmãos. Eu tinha ido no interior da Somália. Eu tinha estado no norte da Somália, na Somalilândia. Eu tinha estado no sul da Somália, na capital, Mogadishu. Mas eu não tinha estado no centro da Somália. Aí eu li aqui no livro do Senhor, percorre a terra, norte, sul, leste, oeste. Ai. Eu não tinha ido no centro. Aí fui lá. E eu tive que ir sozinho, só com o intérprete. Cheguei numa cidadezinha chamada Gurael, 500 quilômetros da capital. E tive uma boa informação do prefeito da cidade, ou quem, não era o prefeito, mas quem substituía a administração da cidade era com ele. Uma cidade do tamanho dessa, mais ou menos, muito pobre, não tinha asfalto, e tinha um pequeno hospital. Eu cheguei lá, antes de abrir minhas malas, assim, foi muito rápido, o prefeito chegou. Ele apertou a minha mão, falamos, e ele falou dessa maneira comigo: enquanto você estiver aqui na cidade, eu vou ver se eu consigo manter você vivo. Olha a notícia dele para mim, né? Interessante, né? Eu vou tentar manter você vivo. Mas se você sair da cidade, eu não tenho não digo mais nada. Como que diz, né? Não, portanto, eu não saio da cidade. Mas eu tinha uma palavra para percorrer a terra. Eu estava lá, no interior do país mais fechado do mundo para o Evangelho, país muçulmano. Quando eu voltei, estive lá alguns dias, não posso contar a história agora, não há tempo. Eu estive lá alguns dias e voltei. Cheguei na capital, no dia seguinte, de manhã, eu cheguei, devia ser logo depois do almoço, o avião era na parte da manhã.
É um avião que eu queria levar vocês comigo, para a gente viajar nele, entendeu? Quando você entra, a Somália tem 2 aviões, um país inteiro, tem 2 aviões. Quando você entra, o cinto de segurança, você segura ele aqui, ó, entendeu? Ele não amarra, você segura ele aqui, dá um nó aqui, dá um jeito, né? A poltrona, lá, como é que fala, o assento, já tem só arame. Você entra naquele avião, você fala, vai decolar, será que vai? Aí você na hora, você fala, ó, arranja o senhor manda um anjo, vê se esse negócio decola. E quando decola, você fala, senhor, segura aí, porque esse trem pode cair qualquer hora. Eu cheguei, irmãos, naquela noite, eu ia viajar no outro dia para o Quênia, depois do Quênia para o Brasil. Naquela noite, 1 da manhã, eu estava lendo a minha Bíblia, perdão, eu estava lendo um livro, não era Bíblia, eu estava lendo um livro, eu estava lumiando as páginas com uma lanterninha de LED que eu sempre levo. Assim eu estava lendo o livro, um livro muito importante. De repente, eu não pedi, eu não estava adorando, nada disso. Eu estava lendo. De repente, eu comecei a receber uma visitação de Deus. Tão imensa, tão grande, que eu nunca havia recebido naquele nível. Eu já tinha sido batizado do Espírito Santo há muitos anos atrás, mas eu sonhava com algo mais. Eu precisava eu sabia que Deus tinha mais. E naquela noite ele veio. Irmãos, foi uma coisa tão imensa, como se fosse uma tsunami. Eu chorava, não era de tristeza, eu chorava, não tinha como não chorar. Eu ria, eu ajoelhava, eu ficava em pé, andava pelo quarto, mas não parava, eu sentava na cama, eu estava sozinho no quarto, não, aquelas ondas não paravam de vir, e parece que vinham cada vez mais fortes. Ele tem isso para você, ele não faz acepção de pessoas. Ele tem, fala aí para mim também, levanta a mão de para mim também. Ele não faz acepção de pessoas, ele tem para você. Porque para alcançar esse lugar, você tem que ser muito bem assistido pelo Espírito Santo. Amanhã de manhã, para quem não viajar amanhã de manhã, eu vou dar uma aula sobre Melquisedeque lá na igreja Batista, lá na avenida, lá embaixo. Eu vou dar uma aula lá sobre Melquisedeque. Vai ser para toda a igreja que eu estou pastoreando, e também, se você não viajar, antes do almoço, vai lá, é das 9 às 11 a aula, 2 horas, tá? Então, a porta lá está aberta para você. Melquisedeque, ele é o padrão para tudo que Deus tem para mim. Ele é o padrão para tudo que eu possa receber de Deus. Vou repetir. Melquisedeque é o padrão de tudo que Deus tem para mim, e é também a pessoa pela qual tudo que eu tiver, que eu conseguir em Deus, eu só vou conseguir através de Melquisedeque. Então, como alcançar esse lugar? Como alcançar esse lugar? Deus quis que toda a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes. Melquisedeque, ele é rei e é sacerdote. O que ele quer de você é que você seja rei
e sacerdote. Agora, como você vai alcançar a condição de rei? Eu vou mostrar agora para vocês. Melquisedeque é rei e sacerdote, você também é rei e sacerdote. Como exercer essa condição de rei e sacerdote, né? Ele queria que todo o povo tivesse acesso a ele. O tabernáculo tem 3 compartimentos. Só que a arca é o último. Muitos crentes convertem e ficam no átrio. Ficam no começo da caminhada. Outros vão um pouquinho mais adiante, vão até o lugar santo. Ok? Graças a Deus, aqui, você começou a caminhada, novo nascimento. Aqui, batismo, segunda etapa. E aqui, irmãos, é um lugar, é no Santo Santos, onde você precisa descobrir que esse lugar é seu, mas que você tem que conquistar. Há uma caminhada. Você precisa seguir esse caminho, desde o átrio até lá. Ele está te esperando lá, entendeu? Ele está te esperando lá. Então Deus queria que todo o povo tivesse acesso a Ele. Quem está no átrio, ele converteu, ele é salvo, mas ele está no átrio, ele vai para o céu, mas ele não vai ver Jesus lá no céu. Parece uma heresia, não parece? Pois vem no intensivo que eu vou te explicar isso. Em janeiro tem o intensivo. A gente vai explicar isso para você em detalhes. Quem fica no átrio, ele não se santifica. Ele vai levando uma vida, ele vê até novela. Tem crente, são raríssimos, mas que vê novela, irmãos. Eu sei que você nem acredita no que eu estou falando, que tem crente que vê novela. É porque são crentes que estão no átrio. Ele não sente aquela necessidade de se santificar, de falar toda a verdade, de não mentir e tal. Agora, você pode caminhar um pouco mais. Deus queria isso. Irmãos, quando Moisés sobe no monte, ele fica lá 40 dias. Ele fica lá 40 dias e desce. Ele fica 40 dias e desce. Quando ele desce com as tábuas da lei na mão. Preste bem atenção. Escute aqui. O povo tinha feito, quando ele desce, um bezerro de ouro. A maioria aqui, quase todos, eu creio que todos conhecem a história. O povo tinha feito um bezerro de ouro. Moisés destrói aquele bezerro, acaba com aquilo. Só que Moisés às vezes ficava meio colérico, ele quebrou aquelas pedras. Como que ele diz, esse povo não é digno disso. E não era mesmo. Ele quebra as pedras. Aí, quando ele quebra as pedras e acaba com tudo aquilo, ele foi levado pelo Espírito Santo a dizer o seguinte: lá estavam os príncipes das 12 tribos de Israel. Quem é pelo Senhor, fique do meu lado aqui. Fique aqui. Quem é pelo Senhor? Fique do meu lado. Só veio uma tribo. Com isso, irmãos, 11 tribos ficaram com o bezerro de ouro. É o que muitas igrejas, irmãos, meu coração dói, eu choro aqui dentro, de ver tanto dinheiro derramado
em templos caríssimos. Olha aí, ó. Isso aqui é uma feira. Amanhã já tem feira aqui dos feirantes. Um lugar excelente para louvar o Senhor. Para que mais? Nós nem estamos pagando aluguel aqui. A prefeitura não cobrou de nós o aluguel. Entende, irmãos? Não precisa. Mas tem gente investindo milhões. 10 milhões em um templo. Que nem templo é. Templo na Bíblia só tem um. E esse é dos judeus. Embelezando, sabe? Não é assim não. Gastam, irmãos, para encher a igreja uma vez ou duas. Eles pagam lá 10, 15, 20 mil. Para uma equipe vir tocar um cantor desses mais famosos. Na semana seguinte está vazio de novo. Porque eles também estão vazios. Sabe, irmãos, esse reino de que eu estou falando, irmãos, as 11 tribos ficaram com o bezerro de ouro. Elas, portanto, perderam o sacerdócio. Quem coloca o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, amor ao dinheiro, vai perder o sacerdócio. É por isso que a maioria dos crentes, irmãos, é a nossa experiência. Aqui na MCM nós oramos 24 horas, aqui na igreja que eu estou pastoreando, nós oramos 24 horas por dia, porque a oração é 24 horas, é o que está na Bíblia, oração é 24 horas, a gente aqui fala isso o ano inteiro, só que a luta que nós temos, para fazer um crente orar, arrancar minhoca no asfalto é mais fácil. Sabe por quê, irmãos? É porque não está exercendo o seu sacerdócio. Ele não está em Melquisedeque. Ele ora 5 minutos, parece que ele orou 2 horas. Já quer ir embora. Começa a abrir a boca. Vai ler a Bíblia. Ele leu um capítulo com muita dificuldade. Ele não tem sacerdócio. O crente brasileiro, a maioria nem converteu. Nem converteu. Se você não é um ganhador de almas, é porque você não converteu, só isso. É simples. Você não converteu. Porque quem converteu ganha almas. Quem converteu ama as reuniões de oração. Ele chega antes da reunião começar. Quem converteu é assim. Então muitas pessoas estão na igreja e não converteram. Mas elas aprenderam a ser crente. Pegaram o sistema, levanta a mão, não sei o quê. Eles aprenderam a ser crente. Veja bem. Israel perdeu o sacerdócio. A igreja de hoje, ele está voltando para trás. Tem muitas igrejas hoje, irmãos, que estão fazendo até um culto judaico, com todos os símbolos judaicos ali, até a arca. Isso não é bíblico. Isso tira a presença, porque esses bens já foram realizados. O Senhor já cumpriu toda a lei. Então há um costume hoje, isso veio lá de Manaus. Há um costume hoje em muitas igrejas de fazer isso. Então quem sabe ele estava lá na frente, agora ele volta para um sacerdócio inferior. Então ele não vai orar, não vai nada, irmãos. Pensa em você. Não saia daqui hoje. Se você tiver convicção que você não nasceu de novo, daqui a pouco eu vou chamar você aqui. Ou se você nunca tomou decisão por Jesus, daqui a pouquinho eu vou chamar você aqui. Esse sacerdócio, irmãos, esse reino de sacerdotes, é o lugar que você precisa alcançar, lá em cima,
Há um reino lá em cima, já existe o reino. Jesus falou: meu reino não é daqui. Não é daqui. Então, quando ele veio, ele já tinha um reino. Esse reino é o reino de sacerdotes. Eu gastaria aqui mais 1 hora ou 2, mas pelo menos 2 horas para explicar. Não tenho tempo. Mas eu quero deixar essa ideia na sua mente. Não estou aqui para vender material. Aliás, sou péssimo vendedor. Mas, se você quiser entender sobre isso, no encontro de Caldas Novas, encontro de pastores e líderes em Caldas Novas, eu vou lançar um livro. A MCM vai lançar um livro que nós escrevemos. Aqui não pode falar eu não, que o Jonas briga comigo. Então, que nós vamos lançar, a MCM vai lançar, sobre Melquisedeque. Um livro inteiro só sobre Melquisedeque. Aí você vai entender. E vai ter também esse material, já tem esse material, em MP3, em vídeo, viu? Depois você vê ali no stand nosso, você vê como é que adquire isso, né? Se você quiser mais, né? Eu quero que você pense se você já é batizado no Espírito Santo. Eu quero que você pense agora, se você realmente converteu. Sabe o que é, irmãos? Que eu estou falando um pouco mais firme, porque eu estou irado hoje. Não é com vocês, não é com o diabo. Hoje minha vontade é passar o resto da noite pondo fogo nele. Entendeu? É isso. Pensa na sua condição. Você já foi batizado no Espírito Santo? Você nasceu de novo. Você talvez nunca tomou uma decisão dizendo: eu quero ser crente. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Há muito mais pessoas. Por exemplo, se você não está realmente ganhando almas, provavelmente você não nasceu de novo. Se você não está realmente orando, buscando a Deus, provavelmente você não nasceu de novo.